Gêneros literários. A discussão sobre gêneros literários é sempre muito interessante porque sempre se leva em consideração certas especificidades que cada texto literário tem, que fazem com que ele, este texto literário, possa ser encaixado em um gênero literário e não em outro, e assim por diante. Mas é interessante pensar que esta tipologia dos gêneros literários, ou seja, essa categorização dos gêneros literários, essa forma de enxergar o texto literário e dividi-lo em gêneros, é bastante antiga. Na verdade, é muito antiga mesmo. Platão já havia pensado nessa tripartição dos gêneros literários e, atenção, essa noção tripartida de gêneros literários que se mantém até hoje, ela já foi pensada lá no início, quando Platão pela primeira vez estabelece uma certa tripartição dos gêneros literários, né? Mas na verdade, é Aristóteles que vai, como pai, da teoria literária, que vai estabelecer de fato essa tripartição de gêneros literários quando pensa na epopeia, na tragédia e na comédia. Vejamos, ali já se estabelecem três gêneros literários a partir dos critérios aristotélicos. É no romantismo que a gente terá uma reordenação disso, mantendo a tripartição, mas a reordenação ela vai incluir a poesia lírica, que não tinha sido pensada lá por Aristóteles, porque Aristóteles parte de um pressuposto mimético de ação dos homens, e a poesia lírica ela é muito mais contemplativa, reflexiva e descritiva, por isso que ela não entra na discussão aristotélica. E é no romantismo que a gente vai ter então essa tripartição que conhecemos até hoje, Poesia, prosa e drama. Aí vejam, aquilo que era tragédia e comédia separado na tripartição aristotélica passa a compor um mesmo gênero literário, o drama, e aparecem, portanto, as subdivisões do drama, assim como aparecerá a subdivisão da prosa, nas diversas narrativas possíveis, o conto, a crônica no Brasil, que é muito importante, o romance e assim por diante. E a poesia lírica se mantém como essa essência lírica. Isso em termos muito gerais, pensando historicamente de uma forma bastante ampla. Mas eu quero começar citando aquele que será sempre a base para qualquer organização sobre gêneros literários que fizermos em língua portuguesa, que é o Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Com o livro Teoria da Literatura, ele terá um capítulo específico destinado aos gêneros literários, e logo no início ele vai dizer uma coisa que nos importa bastante. Num plano mais especificamente literário, o debate sobre os gêneros encontra-se ligado a conceitos como os de tradição e mudança literárias, imitação e originalidade, modelos, regras e liberdade criadora, e a correlação entre estruturas estilístico-formais e estruturas semânticas e temáticas entre classes de textos e classes de leitores, etc. Olha que interessante que ele traz aqui para nós, de novo, uma discussão muito parecida com aquela que já tivemos a respeito da periodização literária, que é essa discussão que se estabelece entre existe um modelo e há uma opção de seguir o modelo, aderir o modelo, ou insurgir-se contra o modelo, romper com o modelo, Então, assim como há na periodização literária este mesmo raciocínio, aquelas obras que estão mais alinhadas, a partir de um modelo que é lá, enfim, pensado como o excelente, a excelência daquele momento, os gêneros literários terão exatamente a mesma organização, Então, um escritor, quando senta para escrever um romance, ele tem
diante de si toda a tradição literária do romance. E aí ele vai ter que optar. Eu quero me aliar a essa tradição e, portanto, eu vou fazer um romance com características mais próximas do romance do século XIX, por exemplo, Dostoiévski, ou ele vai se alinhar mais ao romance no estilo Kafka, ou ele vai se alinhar mais ao romance no estilo de Ítalo Calvino. Enfim, o escritor, toda vez que ele senta para escrever um texto literário, quando ele elege um gênero, ele tem diante de si toda a tradição e ele vai poder escolher o quanto ele se alinha a essa tradição ou o quanto ele rompe com essa tradição, certo? Bom, pensando em termos de características dos gêneros literários, para que a gente consiga identificar um texto como alinhado ao romance, alinhado à lírica, alinhado ao drama, há certas características específicas, né? As especificidades de cada gênero. Aí eu trago para nós o texto que foi indicado para a leitura de vocês, né, da Helena Parente Cunha, Os Gêneros Literários, e eu gosto muito vocês perceberam que ela parte do Aguiar e Silva, quando ela traz a história, né, dos gêneros literários, mas eu gosto muito de uma solução que ela traz para nós, para pensarmos os gêneros literários, que é uma solução que se estabelece muito mais no adjetivo do que no substantivo, né? E uma outra solução que me parece bastante importante, que é a solução da predominância, que características predominam que fazem com que eu possa encaixar aquele texto em tal gênero literário, tendo em vista aquelas especificidades, ou seja, aquelas características mínimas que o texto apresenta. Então, dentro dessa ideia de que há uma predominância de aspectos, né, é que eu vou falar um pouco sobre esses 3 diferentes gêneros literários. E aí eu já vou adiantar a vocês 2 aspectos. O primeiro, vocês vão ver que eu vou falar um pouco mais sobre o drama, vou falar muito pouco sobre o gênero épico, né, como adjetivo, e o gênero lírico como adjetivo, porque nós teremos 2 módulos, né? O módulo da lírica e o módulo do épico para discutir. E o drama é uma grande discussão que se estabelece lá na teoria 1, porque há um estudo aprofundado de Aristóteles que traz para nós a grande discussão da tragédia. Então vamos lá. Dentro desses aspectos mínimos, né, que poderíamos pensar dos diferentes gêneros, eu quero começar com a lírica, né? E eu acho que o grande contraponto que se pode fazer em relação à diferença do gênero adjetivado lírico em oposição ao gênero adjetivado épico é a relação do sujeito com o mundo. O sujeito que está lá no texto literário, né? A relação do sujeito que cria já está anterior a isso, já está colocada anterior a isto. Vamos pensar no texto já pronto que chega na mão do leitor. Então, de imediato já se estabelece uma diferença de como o sujeito se comporta diante do mundo. Costuma-se pensar que lá no gênero lírico a relação do sujeito com o mundo é uma relação subjetiva, o que equivale a dizer que a ênfase se dá no sujeito. Relação do sujeito com o mundo, relação subjetiva, ênfase no sujeito. O gênero adjetivado como épico se estabelecerá de forma oposta, ou seja, nessa relação do sujeito com o mundo, essa relação se dará de forma objetiva, portanto, ênfase no mundo narrado. Olha que interessante, aí eu já tenho uma perspectiva
de texto, né? Então, o texto cuja ênfase se dá no sujeito, ele terá muito mais marcas de subjetividade. A ênfase que se dá no mundo terá muito mais marcas de objetividade. Vocês já devem estar se perguntando para me perguntar: ô professora, e aqueles textos literários que tem um momento em que se borram esses limites, essas fronteiras entre o subjetivo e o objetivo? Pois aí é que está a ideia de predomínio. Ao predomínio da subjetividade, o predomínio da objetividade. Vamos sempre pensar na noção de predomínio. Não podemos nos esquecer de que o hibridismo do gênero, ou seja, as misturas, né, entre gêneros, ele só é possível eu pensar na mistura se eu tiver bem clara em mim a característica essencial de um gênero, a característica essencial do outro gênero, para pensar que ali dará uma mistura, não é mesmo? Eu só consigo pensar mistura se eu tiver bem clara a constituição de a constituição de B, para saber que A mais B deu C. Aí eu consigo pensar em híbrido e misturado. Portanto, quando eu penso nessa ideia, e um texto da Clarice Lispector, que normalmente é colocado como prosa poética, o que significa isso? Que a Clarice faz narrativas em verso? Não. Significa dizer que a Clarice constrói narrativas com ênfase na subjetividade. Ou seja, a ênfase é no sujeito que narra a história, é no sujeito que nos apresenta o mundo. É aí que está a marca de prosa poética da Clarice, assim como de toda a narrativa intimista. A narrativa intimista, ela acaba por ter esta marca de liricidade, desse adjetivo lírico, não necessariamente por trabalhar com rimas, por trabalhar com musicalidade, que vai ser uma das características da lírica, não é mesmo? Mas muito mais por estabelecer como parâmetro a noção do sujeito em relação ao mundo. A ênfase recai no sujeito que apresenta aquele mundo. Certo? Então, aí a gente poderia explicar esta categoria prosa poética, onde está a Clarice, Caio Fernando Abreu, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon, Lúcio Cardoso, só para citar alguns brasileiros. Da mesma forma, o adjetivo épico, ele funcionará para pensar esses textos que têm a ênfase nessa objetividade, né? Nesta forma de apresentar o mundo de forma objetiva. A ênfase, portanto, será no mundo, na forma como este mundo é apresentado. Claro que a gente alia este tipo de comportamento à narrativa, o que vai dar poemas narrativos. Então, assim como a gente tem uma prosa poética, a gente tem poemas narrativos, ou seja, poemas na sua estruturação de versos e estrofes que contam uma história, mas não só contam uma história dando ênfase à objetividade daquele mundo que está sendo apresentado. É aí que aparece essa noção de poema narrativo e a gente vai poder então pensar nessa possibilidade de que o adjetivo épico esteja associado a uma estrutura de versos. E atenção, não nos esqueçamos que o épico, as epopeias, né, tanto os gregos quanto os romanos e depois o nosso Camões lá dos Lusíadas, eles construíram suas epopeias em versos. Lembrem-se sempre de que a forma de fazer literatura naquele momento era em versos, tanto que Aristóteles vai chamar o seu texto teórico de poética. Era assim que se fazia literatura naquele momento.
Isso não significa que a epopeia é um texto lírico. Não é. Por quê? Porque a essência, que é a subjetividade da lírica, não está lá na epopeia. A epopeia é um texto literário, construído em versos, sim, mas cuja ênfase se dá na objetividade, na apresentação de um mundo de forma objetiva, narrando uma história de um herói, enfim. Né? Depois a gente vai fazer um estudo sobre a narrativa muito mais profundo. Então é interessante a gente pensar nessa característica essencial da subjetividade e da objetividade como uma marca que nos leva ao mundo da lírica e ao mundo da épica. Então agora eu vou me deter um pouco no gênero dramático para a gente estabelecer uma base, né, de discussão. O drama, ele vai ter a sua grande teoria, né, já lá no Aristóteles, né, na poética, e uma das grandes marcas do drama é justamente a ação. Vejam que dramen vem da palavra grega ação. Portanto, eu já tenho uma marca que é muito interessante no drama, é que o enredo que se me apresenta, ele se dá através da ação. Eu não tenho um narrador que fará a mediação, não tenho um narrador no drama, e a ação, ela se dá diretamente de forma objetiva, né? Porque são os diálogos entre as personagens que vão construindo a ação e fazendo a sucessão das ações de modo a construírem o enredo daquela peça que é apresentada para mim, certo? O drama, ele pode se subdividir em comédia, tragédia, mais modernamente o drama burguês, os romanos, eles fizeram uma coisa muito interessante que foi unir certas partes da tragédia e certas partes da comédia e criaram a tragicomédia. O drama, ele pode apresentar diferentes formas de se manifestar, né? A essência do drama, como nos ensina a Helena Parente Cunha, no texto, né, dela que vocês leram, ela vai dizer: na obra dramática, o autor desaparece atrás do mundo criado numa espécie de realidade independente, onde os acontecimentos se desenvolvem autonomamente, sem a interferência do narrador. Isso é muito importante, né? Mais adiante ela vai dizer assim, lembrando que drama em grego significa ação, compreendemos que este é o elemento nuclear do teatro, mais relevante aí que na obra épica ou romanesca. Então vejam só, como eu no drama eu não tenho o narrador que normalmente pega o leitor pela mão e conduz o leitor para a descrição do mundo, para a descrição das personagens, para apresentar quem vai falar agora, quem vai, a réplica, a tréplica, enfim. Eu não tenho isso no drama, mas eu tenho isso no épico e no romance, na epopeia e no romance eu tenho isso. No drama, a ação ela se torna, portanto, o ponto central. A ação significa os diálogos entre as personagens, a ação, se eu penso no drama que vai para a cena, né, que vai para o palco, a ação em cena, isto tudo é que cria o enredo, certo? O que vai acontecer? O drama ele vai se modificar no decorrer dos tempos, né? Se eu olhar lá a Poética de Aristóteles e pensar o que ele está teorizando lá em 382 a.C., que ele olha as tragédias e comédias que ele tem para teorizar, para falar sobre, nunca se esqueçam, a teoria é sempre um texto de segunda mão, né? Sempre tem de pensar sobre a produção que já existe, e é isso que Aristóteles faz. Ele teoriza sobre a tragédia e a comédia que ele já tem diante de si. Ele vai lá estabelecer para nós
certos paradigmas mínimos para se pensar na tragédia e na comédia. O primeiro deles é a economia de meios. Então, a tragédia e a comédia, se tu pensares naquele aspecto de que, e pensando lá, como Aristóteles pensa, que todo o texto dramático vai para o palco, muitas vezes ele era escrito depois, ele era escrito às vezes ao mesmo tempo, né? O autor escrevia praticamente ao mesmo tempo da ação no palco. A economia dos meios ela é muito importante porque tem que levar em consideração algo físico, que é a capacidade humana de apreender uma história. E no caso grego, um ensinamento, né? Então, a economia dos meios, ela é importantíssima para pensar tanto a tragédia quanto a comédia. E tudo isso leva, né, essa economia dos meios, ela leva a pensar, no caso da tragédia, na tensão dramática, né, eu vou ter o ápice e depois o texto vai para o seu fechamento, assim como eu tenho o clímax cômico, que é a mesma coisa, é o ápice e depois o seu fechamento. Duas coisas importantíssimas para se pensar na diferença da estrutura da tragédia e da comédia é que o herói trágico, ele começa bem e acaba mal. O herói cômico começa mal e acaba bem. Isso é fundamental para pensar a estrutura da tragédia e a estrutura da comédia em termos de trajetória do herói. Para além da economia dos meios. A economia dos meios vale para os dois, tragédia e comédia, mas a trajetória do herói vale para cada um desses modelos, o modelo trágico e o modelo cômico. Isso é importante se pensar porque na história literária, o que vai acontecer? O herói trágico, ele pode sair de dentro da tragédia e ir para o romance, por exemplo. O herói cômico, ele pode sair de dentro da comédia e ir para o romance. Então, essa trajetória do herói, ela acaba sendo autônoma, obviamente que está intimamente ligada ao gênero literário tragédia e comédia, mas ela se torna autônoma e vai, digamos assim, construir-se novamente na função romanesca. Então, o herói romanesco, aquele herói do romance, ele pode se valer do modelo de herói trágico e pode se valer do modelo de herói épico. Um exemplo para vocês, Werther do Goethe, tá lá o herói trágico, não é mesmo? Madame Bovary, tá lá a heroína trágica, né? O oposto a isso, que é o herói cômico que vai para o romance, de novo, Memórias de um Sargento de Milícias, nosso Leonardinho Pataca, é um herói cômico por excelência, não é mesmo? Certo? Então, só para a gente ter uma ideia de que há certos elementos autônomos dentro dos gêneros que podem migrar de um gênero para outro. E isso torna o fazer literário mais interessante, né? Porque o escritor, quando ele senta para escrever alguma coisa, ele tem toda a tradição e todos os modelos que já foram feitos na sua frente que ele pode escolher. Como que ele vai aproveitar? Nos dias de hoje, um romancista que senta hoje para escrever, imagina a quantidade de modelos que ele tem à sua frente e que ele pode mobilizar e a quantidade de estruturas mínimas que ele tem à sua frente que ele pode mobilizar para construir o seu romance. Por isso que essa diversidade de textos literários na contemporaneidade ela é tão importante, né? Porque ela vai mostrar não só essa mobilização da tradição, como o Aguiar e Silva falava lá, né? A tradição e a originalidade sendo mobilizadas, porque a noção de originalidade num contexto tão amplo assim e tão rico muda. Não é mais aquilo que eu posso fazer de novo, mas aquilo que eu posso fazer novamente com o meu olhar de hoje, né? Então não é mais o que é novo, mas é como é novo. Muda completamente essa noção de originalidade.
Então, essa discussão dos gêneros literários, ela acaba por nos colocar diante da tradição, de novo, também, assim como pensar a historicidade, né? A historiografia literária, certo? Para além dessa discussão de cronologia, né, que está muito forte na história da literatura, quando a gente pensa gêneros literários, a gente já não tem mais essa discussão de cronologia, né? O que a gente tem mais é uma discussão sobre esse processo cumulativo da literatura e da criação literária e como isso vai sendo apresentado no decorrer dos tempos e como isso passa a ser representativo de cada época. Gostaria de fechar esse vídeo de hoje, mas não a discussão, e pode ser alguma, com um trecho do texto da Helena Parente Cunha que eu quero comentar com vocês. Cada época possui seu estilo, expresso em todas as produções culturais e artísticas que evoluem acompanhando o calendário histórico. Todo texto literário está indissoluvelmente preso ao contexto histórico e social do tempo e se conjuga às demais manifestações culturais numa gama de características afins. Eu queria problematizar aqui o verbo evoluir, né? Quando ela diz que os gêneros evoluem. Normalmente quando a gente pensa na palavra evolução, imediatamente para nós vem a ideia de que algo melhorou, né? Muito atrelado à noção darwiniana de evolução das espécies, né? Que a gente começou lá como uma lagartinha, um girino e chegamos hoje a essa maravilha que é o ser humano, né? Então, isso seria uma evolução, um progresso, a gente está muito melhor do que a lagartinha, né? Essa ideia de evolução, ela também é usada para equipamentos técnicos, principalmente na indústria dos computadores e dos celulares, né? Que tem a evolução dos modelos, e aí um modelo é melhor que o outro, e assim por diante, enfim, né? Então, normalmente, essa palavra evolução, ela é usada para dizer que algo que veio depois é melhor do que o que tinha antes, porque foi aprimorado. Evoluir significa aprimorar, não é verdade? É isso que eu quero problematizar na arte. E no capitalismo também. A arte, ela não tem essa marca de aprimorar-se. Não tem mesmo, senão eu teria que dizer que o grafite da rua é melhor que Picasso, é melhor que Da Vinci, porque afinal de contas a arte só pode ter se aprimorado. O tempo passou, o homem ficou melhor, a tecnologia está melhor, né? O spray é muito mais tecnologicamente elaborado do que o carvão que o Da Vinci usava, não é verdade? Só que a arte, a coisa não funciona assim, não. Em arte, a gente tem muito mais esse processo, como eu tenho insistido com vocês, cumulativo e representativo, que vai fazer com que certas estruturas funcionem melhor em determinado tempo, deixem de funcionar daqui a pouco, passem a funcionar novamente de novo, de propósito aqui, como redundância. Por quê? Porque isso pode acontecer mais de uma vez, né? Certo? Essa noção, por exemplo, do herói trágico, que parecia ter morrido junto com a tragédia, quando a gente instaura o romantismo e o romance, a tragédia morreu. Olha, mas o herói trágico não morreu. Ele está muito forte no romance e ele está muito forte no romance até hoje. Ele está muito forte em algumas realizações cinematográficas também, não é verdade? Então, o herói trágico, ele não morreu? Não. Ele se deslocou
de dentro da tragédia e foi para outras realizações artísticas e por isso passou a representar outras coisas, porque houve um trabalho de ressignificação. Então, eu não posso dizer que o herói trágico evoluiu. Ele não evoluiu, não. Ele ressignificou-se, porque agora ele representa o homem contemporâneo, não mais o homem grego, mas o homem contemporâneo. Quantas vezes nós nos achamos diante de uma tragédia porque nós nos configuramos como heróis trágicos naquele momento, não é verdade? Mesma coisa para o herói cômico, nós nos configuramos como heróis cômicos em determinadas situações porque estamos diante de uma comédia, dentro de uma comédia, né? Na nossa vida. E isso é maravilhoso de ver representado na literatura. Portanto, eu queria só problematizar com vocês a palavra evolução, que eu acho que em arte, quando ela é usada como sinônimo de aprimoramento, acho que em arte é complicado pensar assim, porque a arte ela é cumulativa, autorreferencial e ressignificativa. Ela vai ressignificando sempre para poder representar. Ficamos por aqui hoje. Eu quero mais uma vez agradecer muito vocês pelo carinho. Cuidem-se, cuidem dos seus afetos e fiquem bem. Beijos!